E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. A gente vai ver aqui um pouco de como tá a mentalidade do Ramon indo para esse Arnold Classic. Também vamos ver aqui o feedback que o Chris Aceto, seu coach, deu sobre o seu físico mais recente. A gente vai ver aqui uma pequena avaliação do Chris Aceto ao físico do Ramon. Só que a gente não vai ver em si o físico do Ramon, né? Ele ainda não revelou seu físico atual. Porém, a gente tem o feedback do Chris que dá uma noção de como tá o físico do Ramon, né? Já que o Chris é o coach dele e tal, ele já tem uma noção muito clara de como o físico do Ramon fica nessa fase final. Então a gente vai ver esse feedback do Chris. E além disso, a gente vai ver o Nick Strength and Power comentando sobre Rafael Brandão e Horse. Inclusive, o Nick tá com a impressão que o Horse vai vencer o Brandão, ou possivelmente está apresentando um físico um pouco mais impressionante, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Bora dar uma olhada nesse vídeo aqui. Titanium, em que o Ramon comenta um pouco sobre seu estado mental e a gente tem essa avaliação, esse feedback do Cruz Aceto sobre o Ramon. Bora lá. Fiquei preocupado, muito preocupado no início, inclusive perguntei pra ele, falei até na live ontem, né? Você acha que é uma boa ideia mesmo a gente ir nesse campeonato? Você acha que vai dar certo? Aí ele falou, I trust you. Então, eu só precisava disso, né? Da confirmação dele. Então, a gente se esforçou muito, muito, muito para fazer tudo certinho e graças a Deus deu tudo certo. E vocês podem ver aí pela reação do Chris, como ele está muito contente, satisfeito também com o que a gente conseguiu trazer nesse Arnold Classic, né? Nosso segundo aí, terceiro. E é isso, família. Feliz? Tô feliz. E empolgado agora, mais empolgado. Cara, o Ramon é aquela coisa, a gente nem espera outra coisa a não ser um físico absurdo, um físico muito competitivo e com certeza, possivelmente o Ramon vai ser o campeão, né? Claro, na minha opinião aqui é muito difícil de um cara como o Urs, por exemplo, vencer o Ramon. E é até um pouco estranho ver ele tendo esse tipo de conflito mental, né? Será que eu compito, não sei o quê? Porque a gente sempre vê o Ramon como, nossa, o cara foda e tal, mas todo mundo tem esses conflitos, todo mundo pensa que às vezes não vai ser bom bastante ou que não vai conseguir, até porque só o cara sabe a trajetória, tudo que ele fez para chegar até o fim da preparação, né? Como é a preparação. Só ele realmente vive isso. E para nós, às vezes, a gente nem para pensar que um cara desse nível tem esse tipo de preocupação, né? Mas é normal, todo mundo tem isso. E é muito bom eles mostrarem isso aqui, porque isso traz uma conexão maior com o público. E muitas vezes o Ramon acaba não conseguindo trazer tanto isso. E é muito bom. Isso aqui é exatamente algo que o Chris Bumstead faz no seu canal. O Chris Bumstead sempre mostra esses problemas que ele tem em relação à preparação, né? Esses dilemas mentais, esse tipo de preocupação. Isso aí é muito bom porque cria uma conexão ainda maior com o público. E eu acho que muitas vezes o Ramon acaba pecando nesse sentido. E eu acho muito legal que eles estejam fazendo isso. Agora, bora ver a avaliação, o feedback do Chris Aceto sobre o físico do Ramon. Back's full, no? Yeah, very full. Full backs. Legs, hamsters full. Yeah. Good. I don't need to see more. Teu peso baixa, tu vai Pelo jeito o negócio tá bom, né, cara? Nem preciso mais ver. Dá pra ver claramente que eles estão muito confiantes no físico do Ramon. Bora seguir com o feedback. ficando um pouco mais vazio na perna e no peito, só que tu tá muito cheio. Tu tá mais cheio, entendeu? I agree. Tua perna de lado tá Oh, yeah, tipo leg on the cheia. side is hanging. Tá tipo assim, tá gordinha a perna, sabe? Tá I'll redonda. translate. Hanging. É. It's full. Huh? Literally. Talk Portuguese now. Cara, eu já percebi isso também. Geralmente o peitoral do Ramon e as pernas perdem um pouquinho daquele volume, daquele aspecto cheio nessa fase aí da preparação. Se ele ainda tá mantendo esse tipo de fullness, isso é muito bom, né, cara? Geralmente os atletas nessa fase de depressão acabam perdendo um pouco de aspecto cheio no músculo que é considerado o seu ponto fraco. E a gente sabe que no caso do Ramon, principalmente o peitoral nunca foi o maior ponto forte dele, né? Ele sempre teve o peitoral muito detalhado, com muitas fibras, mas em quesito de volume, quando você olha para os braços, para os ombros do Ramon, às vezes o peitoral ali, ele não ficava como um músculo que se destaca. Ele fica um pouco mais flat em comparação com os outros músculos. Receber esse tipo de feedback, a perna tá mantendo um volume muito bom também, isso é bem interessante, né? Muita gente criticou o Ramon no Olímpia passado porque ele aparentava ter perdido um pouco de volume de perna nesse momento mais ou menos da preparação. Que foi quando vazou as fotos lá, né? Que o Ramon tava num estado mais depletado, ainda tava um pouco sem carboidrato no físico, pouco glicogênio e tal. Geralmente ele perdia volume nessas regiões. Saber que ele não perdeu é algo muito interessante. Então isso aí é algo muito bom. You tell them what you think, and I'll translate into English. É, tô dizendo que teu peito tá bem cheio e a tua perna Pecs de are lado tá full, bem cheia. hamstrings from the sides full. E
O abdômen também tá bem fundo também. You look, it's really good, really good. And you know what's funny? You look less tired than previous. Cara, ver o Chris Aceto batendo palma é engraçado, né? Ele não é exatamente o cara mais entusiasmado de todos. A gente vê sempre o Chris Aceto com um aspecto um pouco mais calmo ali, um cara mais introspectivo e tal, que não tem muitas reações exacerbadas. Ver o cara batendo palmas significa que tá num caminho legal. Com certeza o Ramon tá muito bom, tá excelente. Então a gente não tem com o que se preocupar. Shows. Tá vendo? Tá parecendo menos Look less cansado tired. que o último Olympia, you show. look tired. Você tá de boa? Tô de boa, mais ou menos. Yeah. Cansado, mas... Pelo menos tá parecendo, ele tá dizendo. His mind too. Yeah, His mind. it's good. He looks bigger than his. Ali ele falou sobre o Ramon parecer estar mais tranquilo, mais de boa ali. Pelo jeito o Ramon não concordou muito com essa avaliação, mas é o que aparenta para os outros. Pelo menos ele aparenta estar um pouquinho mais de boa ali. A gente sabe que já existem vários relatos do pessoal falando que o Ramon não fica muito bem nessa fase da preparação, mas é isso aí. Yeah, His mind. it's good. He looks bigger than his weight. Way bigger. Huh? We know you waste. Ele parece maior do que o peso, então isso aqui é um sinal excelente também. No fisiculturismo isso é muito importante, você parecer ser maior do que você realmente é. Isso é algo que com certeza é uma vantagem, ainda mais numa categoria como a Classic Physique, que é uma categoria limitada por peso e altura. Quanto maior você conseguir parecer ser, sem realmente ter aquele peso que você aparenta, muito melhor, com certeza. É uma vantagem gigantesca. E o Ramon estando com esse aspecto nesse momento da preparação é algo muito bom. Did not get smaller. It's the same waist. So this is bigger. Has to be, right? Because the waist looks smaller. Esse é aquele trecho que a gente viu no começo. Dá pra ver que o Ramon tá cansado, tá meio acabadão ali, né? O que é normal nessa fase da preparação. E é isso, meus amigos. Sobre o Ramon, é basicamente isso. A gente viu aqui o feedback do Chris Aceto sobre o físico do Ramon. Com certeza ele tá muito feliz pelo que a gente observou. E agora bora pra próxima notícia, que é sobre o que o Nick Strength and Power comentou a respeito do Rafael Brandão e do Horse. Bora dar uma olhada no que ele falou aqui. All right, what's going on, you guys? Nick here with Nick Strength and Power. We are now in the week of the Arnold Classic, and I've got some interesting stories for you guys today. The first story that I've got for you guys today, we got a new update, a really good update this time, from Rafael Brandao posing for his coach, Neil Iota Hill. And there's some interesting things about this posing video. You get to see, well, for one, you get to see his legs. You get to see some different angles of Rafael that we don't typically see. We saw a lot of these most muscular shots in the past couple of weeks. But we also got to hear some interesting insight from his coach, Neil. And one of the things that Neil said that I thought was interesting is that Rafael is almost 15 pounds heavier right now. Que traduziu para quase 15 quilos mais pesado, mas não é 15 quilos, são 15 pounds, que traduzem mais ou menos ali para 6 quilos, quase 7 quilos, ou seja, não são 15 quilos, né? Now in these physique updates than he was on stage at the Olympia, at the last Olympia he did, which was not this past year, which is pretty significant. Now, we don't know if that's going to be the same weight. It's probably definitely not going to be the same weight that he is on stage, but it kind of confirms what we've been talking about here is Rafael's goal of putting on size and not being overlooked, or people saying he's too small in these lineups and gets, kind of lost in the mix. The goal clearly was to put on size for this show. Now, they also say here that this is the 8th day of very, very low carbs, and they keep pointing out that Rafael's still very flat here, which admittedly is pretty noticeable in these shots. And we got some of these still shots from Brazil Bodybuilding News. They're from the posing video. And then there's also a picture posted by Rafael and Neil of the most muscular where you can see his legs. Cara, essa foto aqui foi muito impressionante, muito por conta da luz também. A iluminação aqui tá favorável demais. O Rafa chega a me lembrar até um pouco o Phil Heath. Eu sei que muita gente vai discordar, falar, não, você tá maluco. Mas pra mim essa pose aqui tá lembrando sim um pouco o Phil Heath, não em tamanho de braços, mas em aspecto arredondado. O Rafa tem essa questão da musculatura muito arredondada e muito alongada. Isso é algo muito interessante, cara. Não são vários atletas que apresentam esse tipo de musculatura que fica excelente nessa pose. E o Rafa também tá com um detalhamento, um aspecto duro muito bom, cara. Isso aqui
É muito bom, o Rafa tá mantendo a densidade mesmo nessa fase da preparação, após 8 dias de carbo baixo, metendo água pra dentro, ou seja, ele tá fazendo esse processo de hiperidratação sem ter muito carboidrato no sistema, cara. Isso acaba que o físico do cara não fica no melhor do seu aspecto. Ele não tá pronto pro palco, entendeu? E mesmo assim ele tá com esse aspecto excelente aqui. Imagina quando ele realmente ficar pronto pro palco, com o carbo, com o glicogênio no sistema e tal, pronto pra subir, já desidratado, cara, vai ser algo muito diferente do que a gente já viu do Brandão, eu tenho certeza. I think to me the most noticeable area that Raphael has improved is his legs. I mean, he looks like he's a little Aqui o Nick falou sobre as pernas do Rafael Brandão terem sido o grupo muscular que mais mudou, que mais melhorou e tal. Eu discordo, cara. Eu acho que o Brandão, no geral, principalmente na parte superior, teve uma evolução muito grande. A gente já sabe que o Brandão tem um histórico de ter as pernas um pouco desproporcionais no sentido oposto do que o Nick tá falando aqui. Ele tava basicamente falando que as pernas dele eram menores e cresceram. E é o oposto, né? A perna do Brandão sempre foi o ponto forte e hoje a gente vê um físico muito mais equilibrado, com a parte superior do físico já não sendo mais a parte que atrapalha o Brandão, que seja desproporcional em relação às pernas. A gente já vê que o físico do Brandão tá muito mais equilibrado e eu não acho que o Brandão melhorou tanto assim as pernas, até porque ele não precisa melhorar as pernas. Agora que ele equilibrou o físico, talvez ele precise melhorar mais alguns pontos chaves ali. Talvez adutor de coxa, um pouquinho mais de posterior, glúteo e tal, mas quadríceps em si nunca foi um problema do Brandão, cara. Desde o começo da sua carreira foi o oposto, na verdade. bit bigger, a little bit fuller all around, like in terms of muscle mass, but the legs is where I'm noticing it the most. But I'm very curious to see how Raphael's physique changes over the next week when they start adding carbs back in, start drying him out, just to see how much of a difference that's going to make, because honestly, he does look really flat in this video. As good as he looks, it is noticeable, and obviously the flatness is something that can easily be fixed. But I don't know. Do you guys still have Raphael? If you did before, do you guys still have him in the conversation for top 3, seeing him stand next to a Samson, a Hadi, and holding his own? Como vocês viram, aparentemente o Nick não ficou muito impressionado com o Rafa nessa atualização. Muita gente também não ficou. Eu confesso que se eu fosse o Rafa, nessa fase da preparação, eu não teria postado esse vídeo, por uma questão de estratégia. Eu acho que aquela foto que postou com a iluminação top lá e tal, aquilo lá foi muito, muito bom. Uma foto excelente que favoreceu muito o Rafa. Já nessa filmagem aqui, nessa foto, nessas imagens aqui que a gente tá vendo do Rafa, eu acho que não favoreceu tanto assim, ainda mais pelo momento da preparação e tal, e eu não teria postado. Ou talvez foi uma boa estratégia também, porque no palco ele vai estar muito melhor do que isso, mas sei lá, eu particularmente não teria postado essa atualização aqui. Ele tá muito bem, tá muito seco, mas por conta desse aspecto um pouco mais flat, não favoreceu tanto o Rafa. Agora bora ver o que o Nick falou sobre o Horse aqui, cara. We got a bunch more updates from him, and we got his weight at 1 week out. 124 kilos, 273 pounds 1 week out. He's a lot bigger of a dude than I think a lot of people anticipated. And again, some of that is attributed to his height. He's one of the taller guys in this lineup. He's over 6 foot. I believe he's 6'1". But honestly, absolutely peeled, but also full and vascular. I mean, at this point, I'm honestly more impressed by some of the updates that I've seen from Horse than I have been from Raphael. I mean, early. Eita, falou que tá mais impressionado com os updates do Horse do que os do Rafael. Claramente a gente vê que o Nick aqui tem uma preferência pelos updates do Horse, acredita que talvez o Horse acabe ficando à frente do Brandão. E cara, o Horse tá muito impressionante, o cara tá muito grande, mantendo um volume muito bom, 124 quilos, né, cara, isso não é pra qualquer um, com uma condição que aparentemente tá boa. Não tem como negar isso. Agora, a gente já sabe que o problema do Horse são as costas. Será que ele vai ter costas o suficiente para realmente brigar com o Rafa, com o James Hollingshead? Eu acho que é possível, mas vamos ver. Nunca se sabe. Que ele tá impressionante, isso sim, não tem como negar, cara. Tá muito impressionante. Early on, we were seeing these updates from Raphael, and I was more impressed with him because he had clearly put on size. But at 1 week out right now, as far as conditioning and fullness, he doesn't look flat. He's got a lot of size to him, 273. Is a big dude. Deep separated abs from the front in this front relax shot. Just a great physique overall. And then he posted a side shot of his abs the other day, I guess yesterday. And you can see his obliques, his serratus, just shredded for the midsection. I mean, honestly,
273 and peeled like this is nothing to take lightly. I mean, this is going to be a dangerous physique on this Arnold Classic stage. And you also just have to wonder, I mean, the fact that Horst, or Marcelo, I don't know which one I should call him more often. I feel like I call him Horst more than I call him by his first name. But you got to wonder now that he's working with Milos. And Milos has had such tremendous success with what he's done for Samson and the way that Samson's physique has transformed working with Milos. You've got to wonder, I mean, Milos could bring this guy in crazy for the Arnold, and he could, you know, he really has been one of the coaches in the past year or two that's been working some, like, real magic on these guys. And looking at these updates from Horst, it certainly looks like that magic has been worked on him. He looks really good. I still really feel that it's going to be, at the end of the day, between Samson and Hadi. That's going to be your 1 and 2. But again... Cara, ele tá exaltando muito aqui o trabalho que o Milos fez com o Samson e tal. E realmente, né, o Milos tem sido um dos melhores coaches aí da atualidade. E o Horst tá apresentando um físico muito incrível. Essa pose aqui, inclusive, cara, me lembra muito o Shawn Rhoden. Pra quem acompanha o fisiculturismo há mais tempo, cara, tá excelente essa pose do Horst. Tá lembrando muito o Shawn Rhoden mesmo. O Horst tá vindo com um físico muito bom. That third place spot, I feel like could be just completely wide open. Vocês viram a opinião do Nick Strength and Power. Ele parece estar bem mais impressionado com as atualizações do Horst do que as do Brandão, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem tá melhor? Quem vai levar melhor nesse Arnold? Rafael Brandão ou Horst? Horst aparentemente tá bem mais pesado que o Brandão. Não sei exatamente quantos quilos ele tá mais pesado que o Brandão, porém ele tá mais pesado sim. Horst também é um pouquinho mais alto ali, quase nada de diferença, mas é um pouquinho mais alto. E é aquela coisa, os dois estão chegando muito bem, mas é isso aí, cara. Eu quero saber a sua opinião sobre todos os tópicos aqui desse vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixe o seu like e até o próximo vídeo.